Guilherme Costa chegou a casa sem avisar. Ninguém sabia que ele tinha voltado. A casa estava silenciosa como estivera durante 18 meses. Mas então ele ouviu algo. Sons vindos de algum lugar lá dentro. O seu coração começou a disparar. Ele não sabia o que era. Moveu-se na direção do barulho, as mãos trêmulas. Vinha da cozinha. Ele empurrou a porta e o que viu parou-lhe o coração. Guilherme Costa era um bilionário. Magnata autodidata do imobiliário de Lisboa. Transformava prédios vazios em torres de luxo avaliadas em centenas de milhões de euros. Tudo o que ele tocava virava ouro. Mas dinheiro nenhum podia trazer de volta o que ele tinha perdido. A sua esposa Catarina morreu num acidente de carro na Avenida da Liberdade. Um condutor bêbado passou um sinal vermelho. Ela morreu na hora. Guilherme estava no Dubai a fechar um acordo de 200 milhões de euros quando recebeu a chamada. No funeral dela, algo partiu-se dentro das suas 3 filhas, Maria Inês e Leonor, 4 anos, trigêmeas idênticas, caracóis loiros, cor de mel, olhos verdes. Elas deixaram de falar as 3. Ao mesmo tempo, Maria costumava recitar cantigas infantis. Inês perguntava por quê sobre tudo. Leonor inventava canções na banheira. Agora nada. Silêncio. 18 meses de silêncio absoluto. Sem palavras, sem risos, sem choros audíveis. Apenas 3 meninas pequenas de mãos dadas a olhar para o vazio como fantasmas. Guilherme gastou milhões a tentar consertar. Psicólogos infantis dos melhores hospitais especialistas de Londres, terapia atrás de terapia. Levou-as a Disneyland Paris, à praia em Cascais, à Serra da Estrela. Comprou-lhes cachorrinhos, construiu-lhes uma casa na árvore. Nada funcionou. As meninas continuaram presas dentro de si mesmas, silenciosas, juntas, como se tivessem feito um pacto com a dor. Então Guilherme fez o que homens partidos fazem. Fugiu. Enterrou-se no trabalho dias de 16 horas, viagens de negócios, semana sim, semana não. Singapura, Londres, Dubai. Porque estar naquela casa era sufocante. A sua mansão em Cascais tinha 12 quartos, uma piscina infinita, um campo de tênis, um cinema em casa. Mas era o lugar mais solitário do mundo. Uma noite, Marta, a governanta-chefe que estava com a família há 20 anos, aproximou-se dele. Senhor Costa, já não consigo gerir isto sozinha. A casa é demasiado grande. As meninas precisam de mais ajuda do que eu consigo dar. Posso contratar alguém? Guilherme mal levantou os olhos. Contrate quem precisar, Marta. 3 dias depois, Morena Duarte entrou pela porta. 30 anos de amadora estudando educação infantil à noite, enquanto criava o sobrinho adolescente. A sua irmã tinha morrido 2 anos antes. Ela entendia a dor. Sabia o que era continuar a respirar quando o coração está quebrado. Guilherme viu Morena uma vez no corredor. Ela carregava produtos de limpeza. Ela acenou com a cabeça. Ele nem olhou para ela. Mas as filhas dele repararam. Morena não tentou consertá-las. Não as forçou a falar ou a sorrir. Apenas aparecia todos os dias dobrando roupa, cantarolando velhos hinos, enquanto trabalhava arrumando os quartos delas, estando presente, e lentamente as meninas começaram a aproximar-se. Na primeira semana, Maria observava da porta, enquanto Morena fazia as camas, depois Inês, depois Leonor. Na segunda semana, Morena cantarolava baixinho enquanto organizava brinquedos. Leonor aproximou-se só para ouvir. Na terceira semana, Maria deixou um desenho de giz de cera sobre a roupa limpa, uma borboleta amarela. Morena apanhou-o como se fosse precioso. Sorriu e colou-o na parede. É lindo, meu amor, sussurrou. E os olhos de Maria brilharam. Só um pouco. Semana após semana, algo estava de acontecer. Algo silencioso, algo sagrado, algo que Guilherme nunca viu, porque nunca estava em casa. As meninas começaram a sussurrar com Morena, depois a falar em frases, depois a rir enquanto ela dobrava toalhas. Ao fim de 6 semanas estavam a cantar de novo. Morena não anunciou nada.
Limitou-se a amá-las com suavidade e paciência, como quem rega um jardim e confia que Deus fará o resto. Guilherme não fazia ideia de que as filhas estavam a voltar à vida. Ele estava em Singapura a fechar um grande acordo, exausto e estressado. Não era suposto regressar a casa durante mais 3 dias, mas algo dentro dele disse vai. Ele não ligou antes, apenas marcou o voo e partiu. Quando entrou pela porta da frente, a casa estava silenciosa, como sempre. Não esperava nada diferente. Mas então ouviu algo. Sons. O peito dele apertou. Ficou imóvel no hall a escutar. Não podia ser. A casa estava silenciosa há 18 meses, mas aqueles sons eram reais. Risos. Risos de crianças. As mãos de Guilherme começaram a tremer. O coração batia com força. Ele não compreendia. Moveu-se na direção do som pelo corredor mais rápido. A respiração prendeu-se-lhe na garganta. Vinha da cozinha. Ele chegou à porta. A mão tremia enquanto a empurrava. E o que viu lá dentro parou o seu mundo inteiro. Mas antes de continuarmos, carregue no botão de subscrever, clique em gosto e diga-me de que lugar do mundo está a ver isto. Porque esta história vai lembrar-lhe que milagres podem acontecer nos momentos mais inesperados e que o amor pode trazer de volta aquilo que pensávamos ter perdido para sempre. Agora, deixe-me contar-lhe o que Guilherme viu naquela cozinha. A luz do sol inundava as janelas da cozinha brilhante e quente, o tipo de luz que faz tudo parecer vivo. Leonor estava sentada nos ombros de Morena, as suas mãozinhas enroscadas no cabelo da mulher, rindo sem parar. Maria e Inês estavam descalças, sentadas no balcão ao lado do lava-loiça, as pernas a balançar os rostos iluminados. Estavam a cantar realmente a cantar You Are My Sunshine. As suas vozes enchiam a sala como uma música que Guilherme já nem lembrava existir. Morena dobrava pequenos vestidos coloridos cantarolando com elas sorrindo, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. As meninas vestiam roupas magenta iguais. O cabelo estava penteado, as faces coradas de alegria. Pareciam vivas. Guilherme ficou parado na porta. A sua pasta caíra algures atrás dele. Ele não conseguia mexer-se, não conseguia respirar. As suas filhas a falar, a rir, a cantar. Durante 3 segundos, algo se abriu dentro dele. Um alívio tão forte que parecia que o peito ia desabar. Gratidão, alegria, um sentimento que não sentia desde que Catarina morreu. Como se talvez, só talvez, Deus não os tivesse esquecido. Então, Leonor gritou. Mais alto, Dona Morena, canta mais alto. E algo mudou. Guilherme não entendia. Não conseguia nomear, mas subiu rápido, quente e feio. Ciúme, vergonha, raiva. Aquela mulher, aquela estranha, tinha feito o que ele não conseguiu. Ela tinha trazido as filhas dele de volta da morte. Enquanto ele fechava negócios e voava pelo mundo, ela estava ali a amá-las, a curá-las a ser o pai que ele deveria ter sido. E ele odiou-a por isso. O que é que está a acontecer aqui? A voz de Guilherme explodiu pela cozinha como um tiro. O canto parou. Instantaneamente o rosto de Leonor desfez-se. Morena cambaleou as mãos a tremer, enquanto levantava Leonor dos seus ombros com cuidado e a colocava no chão. Maria e Inês ficaram imóveis no balcão, as pernas pararam a meio do balanço. Senhor Costa, eu... A voz de Morena era baixa, firme, mas Guilherme conseguia ver que ela tremia. Isto é completamente inapropriado, a voz de Guilherme vacilou. Foi contratada para limpar, não para brincar às fantasias e transformar a minha cozinha num tipo de creche de circo. Morena baixou os olhos. Eu só estava a passar tempo com elas, senhor. Elas estavam... Não quero ouvir. O rosto de Guilherme estava vermelho, os punhos cerrados ao lado do corpo. Pôr as minhas filhas em cima do balcão, carregá-las assim. E se uma delas caísse? E se alguma coisa acontecesse, nada aconteceu, senhor. Eu tive cuidado. Está despedida. A palavra saiu fria, final. Arrume as suas coisas.
Saia agora. Morena ficou ali por um momento, as mãos a apertarem a borda do balcão, os olhos cheios de lágrimas, mas não discutiu. Não implorou. Apenas assentiu. Sim, senhor. Ela passou por Guilherme com a cabeça erguida, os ombros direitos, enquanto lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto. As meninas não emitiram som algum. Desceram do balcão devagar, cuidadosamente de mãos dadas. Os rostos estavam vazios, ocos, como se alguém tivesse apagado um interruptor dentro delas. Olharam para o pai, realmente olharam, e Guilherme viu. Medo. Elas tinham medo dele. O lábio de Maria tremeu, mas nenhum som saiu. Inês apertou ainda mais as mãos das irmãs. Os olhos de Leonor encheram-se de lágrimas que caíram silenciosamente pelo rosto. Depois, viraram-se e saíram da cozinha juntas de mãos dadas, os pés descalços a tocarem levemente no chão. A sala caiu em silêncio. Guilherme ficou ali sozinho. Os vestidos coloridos que Morena estava a dobrar ainda estavam em cima do balcão. A luz do sol, que momentos antes parecia quente, agora parecia dura acusatória. As pernas dele fraquejaram. Ele agarrou-se ao balcão para se manter de pé. O que é que eu acabei de fazer? A sua voz saiu como um sussurro. A casa estava silenciosa outra vez, tal como tinha estado durante 18 meses. Fria, morta, vazia. Guilherme afundou-se numa cadeira, a cabeça a cair entre as mãos, e pela primeira vez desde o funeral de Catarina, sentiu o peso total do que se tinha tornado. Não um pai, um destruidor. Nessa noite, Guilherme sentou-se sozinho no seu escritório. A divisão estava escura, exceto pela luz do candeeiro na secretária. Um copo de uísque permanecia intacto na sua mão. Ele olhava fixamente para a fotografia na prateleira. Catarina a rir segurando as meninas quando eram bebés. As três envolvidas nos seus braços. O seu sorriso tão brilhante que doía olhar. O que é que eu fiz, Catarina? A voz dele quebrou. Por que é que eu fiz aquilo? O silêncio pressionava de todos os cantos da casa, pesado, sufocante. Houve uma batida suave na porta. Senhor Costa, a voz de Marta, gentil, mas firme. Posso entrar, sim. Ela entrou devagar, fechando a porta atrás de si. Não trouxe chá, não se sentou apenas. Ficou ali, braços cruzados, olhando para ele como uma mãe olha para um filho que fez algo terrivelmente errado. Elas estavam a falar, Senhor Costa. Guilherme levantou o olhar. O que, as suas filhas? Elas estavam a falar com a Morena. O peito de Guilherme apertou. Eu sei disso, Marta. Eu vi hoje. Não. Marta abanou a cabeça. O senhor não entendeu? Não foi só hoje. Elas estão a falar há 6 semanas. O copo escorregou da mão de Guilherme. Não partiu apenas, tombou na madeira da secretária, o uísque a espalhar-se. Ele não se mexeu para limpar. 6 semanas. Sim, senhor. Frases completas, histórias, canções. Morena trouxe-as de volta pouco a pouco todos os dias. As mãos de Guilherme começaram a tremer. 6 semanas. Como por que é que ninguém me disse? A voz de Marta era suave, mas cortante. O senhor nunca esteve aqui para lhe dizermos, Senhor Costa. Ele cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus. Meu Deus. Marta, eu destruí tudo. Destruí tudo em 10 segundos. Sim, senhor. Destruiu. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Nenhum conforto, apenas verdade. A voz de Guilherme saiu partida. Que tipo de pai é que eu sou? As minhas filhas estavam a curar-se. Realmente a curar-se. E eu nem sabia. Estive tão ocupado a fugir desta casa que nem reparei que elas estavam a voltar à vida. Marta aproximou-se. A sua voz agora era mais baixa. Senhor Costa, o senhor entende o que fez hoje? Aquelas meninas confiavam na Morena. Abriram-se com ela. E o senhor mostrou-lhes que quando estamos assustados ou confusos, magoamos as pessoas que elas amam. Guilherme levantou o olhar, os olhos vermelhos. Eu não estava a pensar, eu vi-as tão felizes com ela e senti
Senti que já não importava, como se tivesse sido substituído. Então destruiu tudo. Sim, a voz dele mal era audível. Eu destruí. Marta descruzou os braços. E agora? O que é que vai fazer? Eu preciso de pedir desculpa à Morena. E às meninas. Eu preciso de consertar isto. Pedir desculpa é um começo, mas aquelas meninas não precisam das suas palavras, Sr. Costa. Elas precisam de si. Do Senhor verdadeiro, não do homem que trabalha 80 horas por semana e atira dinheiro aos problemas. Precisam do pai delas. Guilherme acenou devagar. Vou falar com a Morena amanhã de manhã. Vou pedir que volte. Vou corrigir isto. Marta estudou-o longamente. Depois virou-se para a porta. Espero que sim, senhor. Pelo bem delas. Ela deixou-o sentado ali no escuro. Guilherme olhou novamente para a foto de Catarina. Os rostos das meninas tão pequenos, tão inocentes. Ele tinha falhado com elas. Falhado com Catarina. Falhado consigo mesmo. Mas talvez, só talvez, ainda não fosse tarde demais para tentar outra vez. Na manhã seguinte, Guilherme mandou chamar Morena ao seu escritório. Ela entrou silenciosamente, cabeça baixa, mãos entrelaçadas à frente do corpo. Usava o mesmo uniforme, a mesma dignidade, mas algo nos olhos dela tinha mudado. Sente-se, Morena. Ela sentou-se na ponta da cadeira, costas direitas, à espera. Guilherme pigarreou. Morena, quero pedir desculpa. O que disse ontem, a forma como lhe falei, foi completamente inadequada. Eu não sabia que as meninas tinham começado a falar novamente. A Marta disse-me ontem à noite. Eu estava errado. Morena não disse nada. A senhora não estava a fazer nada de inapropriado. Estava a cuidar delas de uma forma que eu... A voz de Guilherme vacilou de uma forma que eu não consegui. E lamento mesmo. Ela então levantou o olhar. Os seus olhos estavam calmos, claros. Posso falar livremente, Sr. Costa Claro. O senhor não me despediu apenas ontem. Humilhou-me, na frente de 3 meninas que confiavam em mim. Mostrou-lhes que pessoas como eu não importam. Que quando o senhor está confuso ou assustado, magoa as pessoas. Guilherme estremeceu. Morena levantou-se. Eu sei o meu lugar, senhor. Sou a empregada da casa. Eu limpo. Dobro roupa. Mas aquelas meninas, elas tornaram-se o meu coração. E o senhor partiu isso bem na frente delas. Morena, por favor. Eu não vou voltar, Sr. Costa. Não porque o senhor me despediu, mas porque eu não posso ficar num lugar onde o amor é castigado. Ela caminhou até a porta. Guilherme levantou-se. Por favor. As minhas filhas precisam de si. Morena virou-se a mão na maçaneta. As suas filhas precisam do pai delas, Sr. Costa. Talvez comece por aí. E então ela foi-se embora. Marta encontrou Guilherme ainda sentado à secretária 1 hora depois. Ela não vai voltar, pois não, disse ele, sem levantar os olhos. Não, senhor, não vai. Guilherme bateu com o punho na mesa. Eu sei, Marta. Eu sei que arruinei tudo. Marta cruzou os braços. Então vá atrás dela. Como? Da mesma forma que persegue os seus negócios com humildade e rapidez. Guilherme olhou para ela, realmente olhou, depois levantou-se. Onde é que ela mora? Marta hesitou. Sr. Costa. Por favor, Marta. Eu preciso de tentar. Ela suspirou. Em Amadora. Vou buscar-lhe a morada. Guilherme conduziu até a cidade naquela tarde. O endereço levou-o a um prédio modesto numa rua estreita, passeio rachado, tinta descascada, um mundo completamente diferente da sua mansão em Cascais. Ele subiu as escadas até o 3º andar e bateu à porta. Um rapaz adolescente abriu alto olhar desconfiado. Olhou Guilherme de cima a baixo, o fato caro, os sapatos engraxados, e o maxilar dele ficou rígido. Sim, estou à procura de Morena Duarte. Ela mora aqui. A expressão do rapaz endureceu. Quem está a perguntar? O meu nome é Guilherme Costa. Eu era o patrão dela. Preciso de falar com ela. Você é o tipo que a despediu. A garganta de Guilherme apertou. Sim,
Cometi um erro. Preciso de pedir desculpa. O rapaz deu um passo à frente, bloqueando a porta. Fez ela chorar, homem. Humilhou-a na frente de miúdas pequenas. E agora aparece aqui como se pudesse simplesmente arranjar tudo. Eu sei que a magoei. É por isso que estou aqui. Por favor. 5 minutos. Ela não quer ver você. Por favor. A porta fechou-se. Guilherme ficou ali a olhar para a tinta descascada, as mãos cerradas em punhos, depois relaxando. Nunca tinha sido rejeitado assim. Nunca uma porta tinha sido fechada na sua cara. No seu mundo, o dinheiro abria tudo. Ali não valia nada. Ele tentou novamente no dia seguinte. Marta dera-lhe outro endereço, a casa da irmã de Morena em Barreiro. Outro prédio modesto, outro bairro onde o seu fato fazia-o parecer alguém completamente deslocado. Ele bateu. Uma mulher nos seus 40 anos abriu a porta, um bebê ao colo. Parecia exausta. Posso ajudar, procuro a Morena Duarte. Disseram-me que ela podia estar aqui. O rosto da mulher mudou, primeiro reconhecimento, depois algo mais frio. É o homem rico que gritou com ela. Guilherme baixou a cabeça. Sim, preciso de falar com ela. Para pedir desculpa. Ela não quer falar consigo. Por favor. Deixe-me ao menos explicar. Morena chamou a mulher por cima do ombro. Está aqui alguém para ti. Passos. Então Morena apareceu na porta atrás da irmã. Quando viu Guilherme, o rosto dela ficou imóvel. O que quer Sr. Costa falar? Por favor. Não há nada para falar, Sr. Costa. Eu sei que errei. Sei que a magoei. Mas as minhas filhas, elas não disseram uma palavra desde que saiu. Voltaram ao silêncio. Eu destruí a única coisa boa que lhes aconteceu desde que a mãe delas morreu. O maxilar de Morena apertou-se. Isso não é responsabilidade minha. Eu sei que não é. Mas eu não estou aqui como patrão. Estou aqui como um pai que falhou às filhas. E estou a implorar por ajuda. Morena desviou o olhar, os olhos úmidos. Guilherme meteu a mão no bolso do casaco e tirou uma pequena caixa de cartão. As mãos tremiam enquanto a estendia. As meninas fizeram isto. A Marta encontrou escondido na sala de brincar. Morena hesitou. Depois pegou na caixa. Abriu-a devagar. Lá dentro havia 3 desenhos, cada um identificado com letras trêmulas. Dona Morena, uma borboleta amarela, um arco-íris, um coração com bonecos de pau de mãos dadas e por baixo um papel dobrado. Morena abriu-o. As palavras estavam escritas a giz de cera, grandes e tortas. Por favor, volta. Nós amamos-te. A mão de Morena foi à boca. Lágrimas começaram a cair-lhe pelo rosto. Elas fizeram isto para si, disse Guilherme baixinho. Todas as noites antes de dormir, a Marta encontrava-os debaixo da almofada da Maria. Morena apertou a caixa contra o peito, os ombros a tremer. A voz de Guilherme quebrou. Eu não estou a pedir que me perdoe. Estou a pedir que a salve. Porque eu não consigo. Morena ficou ali a segurar a caixa, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Não as limpou. Apenas ficou a olhar para os desenhos como se lhe partissem o coração outra vez. Guilherme esperou. Não insistiu. Não falou. Pela primeira vez em anos. Apenas esperou. Finalmente Morena levantou o olhar. A voz saiu grossa de emoção. Senhor Costa. Guilherme. O que o senhor fez magoou. Não só a mim, a elas. Eu sei. Fez elas sentirem que amar-me era errado. Que ser felizes era algo de que deviam ter vergonha. A garganta de Guilherme apertou. Eu estava zangado comigo, não consigo. Eu vi-as vivas outra vez e percebi. A voz dele partiu-se e percebi que uma estranha fez o que o próprio pai delas não conseguiu. E em vez de ser grato, eu destruí tudo. Morena enxugou os olhos com as costas da mão. Você entende o que foi preciso para aquelas meninas confiarem em mim para se abrirem. Elas ficaram em silêncio durante 18 meses. E num único momento, o Senhor ensinou-lhes que as pessoas vão embora. Que o amor não é seguro. Vou passar o resto da minha vida a tentar corrigir isso. Eu juro.
Ela voltou a olhar para os desenhos. A borboleta da Maria, o arco-íris da Inês, as figuras de pau de mãos dadas da Leonor. A irmã dela deu um passo mais perto, o bebê ainda ao colo. Morena, tu não lhe deves nada. Eu sei. A voz de Morena era quase um sussurro. Mas devo a elas. Ela olhou de volta para Guilherme. Se eu voltar e digo se as coisas têm de mudar completamente, tudo, diga, o senhor não pode continuar a trabalhar 80 horas por semana. Não pode continuar a voar pelo mundo de 15 em 15 dias enquanto as suas filhas crescem sem si. Se eu vou ajudar a curá-las, o senhor tem de fazer parte disso. Parte verdadeira. Guilherme acenou. Vou mudar tudo. Trabalhar a partir de casa, reduzir as viagens. Eu não estou a falar de reduzir Senhor Costa. Os olhos de Morena estavam firmes agora, sólidos. Estou a falar de aparecer, de estar lá ao pequeno almoço à hora de dormir nos dias difíceis quando elas choram e não sabem por quê. O senhor não pode consertar isto à distância. Eu entendo. Entende mesmo. Ela deu um passo mais perto. Porque eu não vou voltar para ver o senhor partir-lhes o coração outra vez. Eu não vou ser a pessoa a apanhar os pedaços enquanto o senhor está em Singapura a fechar acordos. Guilherme sentiu o peso do que ela estava a pedir. Toda a sua vida, tudo o que tinha construído, tudo o que se tinha tornado, girava em torno de trabalho, sucesso e controlo. E ela estava a pedir-lhe que deixasse isso ir. Eu não sei se sei fazer isso, admitiu baixinho. Não sei como. Simplesmente parar. A expressão de Morena suavizou. Só um pouco. Então aprende. Da mesma forma que elas estão a aprender a confiar outra vez. Um dia de cada vez. O silêncio instalou-se entre os dois. Guilherme olhou para ela, realmente olhou. Aquela mulher que não tinha nada comparado com a riqueza dele, que tinha perdido a irmã, que criava um sobrinho enquanto trabalhava e estudava, que amou as filhas dele sem pedir nada em troca. E ele percebeu algo. Ela era mais forte do que ele alguma vez fora. Se voltar, disse ele devagar, eu vou estar lá. Prometo fazer o que for preciso. Morena estudou o rosto dele durante muito tempo procurando algo verdade, talvez sinceridade. Finalmente ela acenou. 1 semana. Dê-me 1 semana para pensar. Morena? 1 semana, Sr. Costa. É só o que peço. Se o senhor realmente quer dizer o que está a dizer, consegue esperar 7 dias. Ela devolveu-lhe a caixa. Fique com isto. Mostre às meninas. Diga-lhes que eu vi. Diga-lhes. A voz dela vacilou. Diga-lhes que eu também tenho saudades. Depois recuou para dentro de casa e a porta fechou-se suavemente. Guilherme ficou ali no corredor a segurar a caixa de desenhos, sentindo algo que não sentia há anos: esperança e terror. Ele conduziu de volta a Cascais em silêncio. A caixa estava no banco ao lado e ele não parava de olhar para ela. 3 desenhos, 3 declarações de amor de crianças que aprenderam a falar outra vez e depois aprenderam a voltar ao silêncio por causa dele. Quando entrou na garagem, a casa ergueu-se à sua frente. 12 quartos, todo aquele espaço, todo aquele vazio. Ele ficou dentro do carro por muito tempo antes de entrar. Marta encontrou-o à porta. Não perguntou como tinha corrido. Apenas olhou para a caixa nas mãos dele e acenou com a cabeça. Elas estão na sala de brincar, disse baixinho. Guilherme subiu as escadas devagar. Cada degrau parecia mais pesado do que o anterior. Quando chegou à porta da sala de brincar, parou. Pela fresta viu-as. Maria Inês e Leonor sentadas no chão em círculo de mãos dadas. Não estavam a brincar nem a desenhar, apenas sentadas ali, a olhar para o nada, tal como faziam há 18 meses antes de Morena aparecer. Guilherme empurrou a porta devagar. As 3 meninas olharam para cima. Os rostos não mudaram. Sem sorrisos, sem medo, apenas vazios. Olá, meninas. A sua voz saiu mais suave do que pretendia. Elas não responderam. Guilherme entrou e sentou-se no chão à frente delas.
Não muito perto. Não queria assustá-las. Eu fui ver a Dona Morena hoje. Os olhos de Maria piscaram. Só um pouco. Guilherme levantou a caixa. Ela pediu para vos devolver isto. Ela viu os vossos desenhos, aqueles que fizeram para ela. A mão de Leonor apertou com mais força a das irmãs. Ela pediu para vos dizer uma coisa. A garganta de Guilherme apertou. Ela disse que também sente a vossa falta. O lábio de Inês tremeu, mas nenhum som saiu. Guilherme pousou a caixa entre eles. Eu sei que errei. Eu sei que vos assustei. E eu sei. Ele parou a voz a quebrar. Eu sei que não tenho sido o pai que precisavam. Não desde que a vossa mãe morreu. Silêncio. As meninas apenas o olhavam com aqueles grandes olhos verdes. Os olhos da Catarina. Eu fiquei tão assustado depois de a perdermos, continuou Guilherme quase num sussurro. Eu não sabia como estar aqui sem ela. Não sabia como ajudar-vos. Então fugi. Trabalhei. Convenci-me de que se ganhasse dinheiro suficiente, comprasse coisas suficientes, contratasse pessoas suficientes. Talvez conseguiria arranjar o que estava partido. Maria piscou. Uma única lágrima escorreu-lhe pela face. Mas eu não posso consertar isto com dinheiro. Agora eu sei disso. E lamento tanto, tanto. Os ombros de Leonor começaram a tremer. Ela chorava em silêncio como tinha chorado durante 18 meses. Os olhos de Guilherme ardiam. Eu não sei se a Dona Morena vai voltar. Mas sei isto, eu não vou embora. Vou ficar aqui convosco porque vocês são mais importantes do que qualquer negócio, qualquer prédio, qualquer quantidade de dinheiro neste mundo. Ele estendeu a mão devagar, a palma aberta à espera. Durante muito tempo nada aconteceu. Depois Maria largou as mãos das irmãs. Engatinhou até ele devagar, como se não tivesse certeza se era seguro, e pegou na mão do pai. O peito de Guilherme abriu-se. Ele puxou-a para perto, e ela enterrou o rosto no ombro dele, ainda silenciosa, mas a segurar nele. Depois veio Inês. Depois Leonor. As três encostadas a ele, a chorar sem som, os pequenos corpos a tremer. Guilherme envolveu-as com os braços e segurou-as como devia ter feito desde sempre. Eu estou aqui, sussurrou. Estou aqui agora. Eu prometo. Pela primeira vez em 18 meses, Guilherme Costa ficou. Não viu o telemóvel, não pensou no trabalho, não fugiu. Apenas segurou as filhas e deixou-se sentir tudo o que tinha evitado. A dor, a culpa, o amor desesperado e profundo por aquelas três pequenas almas que mereciam muito mais do que o que ele lhes tinha dado. E naquele momento, algo mudou. Guilherme manteve a promessa. Cancelou a viagem a Londres, adiou reuniões, disse à assistente para limpar a agenda nas próximas 2 semanas. Pela primeira vez em 18 meses, ele estava em casa. Ele fez o pequeno almoço, sentou-se com as meninas enquanto comiam. Elas mexiam na comida em silêncio, mas não saíam da mesa. Aquilo já parecia progresso. Nessa noite, leu-lhes uma história sentado no chão do quarto delas, com um livro ilustrado sobre borboletas, o preferido de Catarina. As meninas estavam sentadas nas camas, a observá-lo sem sorrir, sem falar, mas a ouvir. Quando terminou, beijou cada uma na testa. Eu amo-vos, sussurrou. Amo-vos tanto. Elas não responderam, mas a Maria apertou-lhe a mão só uma vez. 3 dias passaram assim. Guilherme ficou. Tentou. Esteve presente em todas as refeições, brincou com elas no quintal, sentou-se com elas nas horas silenciosas, mas algo faltava. As meninas estavam lá fisicamente, mas não estavam realmente presentes. Moviam-se pela casa como sombras silenciosas, cautelosas, como se estivessem à espera de algo ou de alguém. No 4º dia, Guilherme encontrou Leonor sentada à porta da lavandaria. Ela segurava algo, um pequeno pedaço de tecido, um dos vestidos magenta que tinha usado no dia em que ele explodiu. O dia em que Morena foi embora. Leonor encostou o vestido ao rosto. Os ombros sacudiam-se. O coração de Guilherme partiu-se.
Ele ajoelhou-se ao lado dela. Leonor, meu amor. Ela não olhou para ele, apenas continuou a segurar o vestido, a chorar sem som. Queres que a dona Morena volte? Leonor acenou. O peito de Guilherme apertou-se. Eu estou a tentar, meu anjo. Estou a tentar trazê-la de volta. Leonor finalmente levantou o olhar. Os olhos verdes estavam vermelhos, vazios, e Guilherme viu. Ela não acreditava nele. Essa noite Guilherme não conseguiu dormir. Ficou no corredor à porta do quarto das meninas a ouvir. Primeiro nada, só silêncio. Depois, ouviu sussurros. O coração dele parou. Aproximou-se mais, encostando o ouvido à porta. Acham que ela vai voltar. A voz da Maria tão pequena. Eu não sei, Inês. O pai disse que está a tentar. Respondeu Leonor. Silêncio. Mas ele já disse isso antes, Maria murmurou. Ele disse que ia ficar mais em casa. Ele disse muitas coisas. A mão de Guilherme apertou o batente da porta. Talvez ela não queira voltar, a voz da Inês quebrou. Talvez nós a tenhamos deixado triste demais. Nós não a deixamos triste, disse Leonor. Foi o pai. As palavras acertaram como um murro no estômago. Eu sinto a falta dela. Maria começou a chorar. Sinto tanto. Eu também. Eu também. Guilherme ficou ali parado, imóvel, a ouvir as filhas chorarem por outra pessoa. Alguém que as amou melhor do que ele, alguém em quem confiavam mais. Ele deslizou pelas paredes até se sentar no chão, a cabeça entre as mãos. Elas estavam a falar, mas não com ele. Tinham aprendido a confiar em Morena o suficiente para se abrirem, e ele destruiu isso tão completamente que mesmo agora, mesmo estando ali presente a tentar, elas já não acreditavam nele. E talvez tivessem razão. Ele tirou o telemóvel do bolso, ficou a olhar para o ecrã. Ele podia ligar para qualquer pessoa, resolver qualquer problema, mas isto não podia ser comprado, negociado, controlado. Passou a vida inteira a construir impérios, a fechar negócios, a estar sempre 3 passos à frente, mas perdeu a única coisa que importava. Não por falta de dinheiro, mas por falta de amor, de tempo, de presença. Guilherme ficou sentado naquele corredor escuro, a ouvir as filhas chorarem por outra pessoa. E finalmente entendeu. Ele não podia consertar isto sozinho. Precisava de Morena. Não porque fosse conveniente. Não porque fosse boa no trabalho, mas porque as filhas precisavam dela, e talvez, só talvez, ele também. Ele levantou-se devagar, limpou o rosto e tomou uma decisão. No dia seguinte, iria voltar a Barreiro. E desta vez, não sairia de lá até ela dizer que sim. Guilherme apareceu no apartamento da irmã de Morena na manhã seguinte. Não tinham passado 7 dias. Só 4. Mas ele já não conseguia esperar. Bateu a porta, esperou o coração a bater forte. A irmã de Morena abriu a porta. Parecia surpreendida, depois irritada. Ela disse uma semana. Eu sei, mas eu preciso de falar com ela, por favor. A mulher estudou-o por um longo momento. Depois chamou por cima do ombro. Morena, ele está aqui outra vez. Passos. Então Morena apareceu, braços cruzados. Parecia cansada, como se também não tivesse dormido. Ainda não passou uma semana, Sr. Costa. Eu sei. Desculpe, mas A voz dele quebrou. Eu ouvi-as ontem. A expressão de Morena mudou. Ouviu quem? As minhas filhas. Estavam a falar no quarto. Entre elas. As mãos de Guilherme tremeram. Elas estão a falar outra vez, mas não comigo. Elas não confiam em mim, e eu não as culpo. Os braços de Morena afrouxaram ligeiramente. Elas estavam a chorar por si, continuou Guilherme, a voz rouca. A perguntar se ia voltar. A dizer que sentiam a sua falta. E eu fiquei ali à porta a ouvir. E percebi uma coisa. Ele respirou fundo, procurando palavras. Eu não consigo. Eu não consigo curá-las. Eu nem consigo chegar perto delas. Porque já não acreditam em mim. E o pior é que elas têm razão.
Morena nada disse. Apenas o observou. Eu pensei que se aparecesse tudo ficaria bem. Que estar presente bastava. Mas não basta. Porque passei 18 meses a ensiná-las que eu não fico. Que eu vou embora. Que o trabalho é mais importante do que elas. A voz dele quebrou-se de vez. E agora? Agora elas estão só à espera que eu vá embora outra vez. Uma lágrima escorreu-lhe pelo rosto. Ele não a limpou. Eu preciso de si, Morena. Não porque lhe pago. Não porque é boa no que faz. Porque as minhas filhas precisam de si. E eu? Ele engoliu em seco. Eu preciso de aprender consigo. Preciso que me ensine a ser o pai que elas merecem, porque eu não faço ideia do que estou a fazer. Os olhos de Morena brilharam. Por favor, murmurou Guilherme. Eu não estou a pedir como patrão. Estou a pedir como um homem que perdeu tudo o que importa e não sabe como recuperar. O silêncio estendeu-se entre os dois. Então Morena falou a voz suave. E a reunião em Londres cancelei. E o acordo em Singapura adiado. Durante quanto tempo? O tempo que for preciso. Guilherme olhou-a nos olhos. Eu não me importo se perder todos os contratos, todos os prédios, cada euro. Nada disso importa se eu perder elas. Morena estudou o rosto dele procurando algo. Sinceridade. Verdade. Mudança. Finalmente ela soltou um longo suspiro. Se eu voltar, tem de entender uma coisa. Isto não é sobre consertá-las. É sobre amá-las. Estar presente todos os dias. Mesmo quando é difícil, mesmo quando elas o afastam, mesmo quando o Senhor sente que está a falhar. Eu sei. E isto não pode ser feito pela metade. Não pode aparecer durante algumas semanas e depois voltar à sua vida antiga quando tudo ficar confortável. Eu não vou, eu juro. Morena olhou para as mãos, depois voltou a olhar para ele. Eu volto. Mas não hoje. O coração de Guilherme afundou. Dê-me mais 2 dias, disse ela suavemente. Preciso de terminar algumas coisas aqui. E o Senhor precisa de dizer às meninas que eu venho. Elas precisam de ouvir isso de si. Precisam de saber que o Senhor foi atrás de mim, que lutou por isto. Guilherme acenou o alívio a invadi-lo. Obrigado. Obrigado, Morena. Ela deu um passo mais perto, a voz agora firme. Não me agradeça ainda, Sr. Costa. A parte difícil começa agora. Guilherme regressou a casa com algo que não sentia há meses. Não só esperança, propósito. Encontrou as meninas na sala de brincar ainda juntas, ainda silenciosas. Ajoelhou-se diante delas. Tenho algo para vos dizer. 3 pares de olhos verdes levantaram-se para ele. Eu fui ver a dona Morena hoje. E ela vai voltar. Os olhos da Maria abriram-se. A Inês endireitou-se. Os lábios da Leonor entreabriram-se. Daqui a 2 dias ela estará aqui, e desta vez... A voz de Guilherme engrossou com a emoção. Desta vez eu vou garantir que ela fica, porque eu também vou ficar. Pela primeira vez em dias ele viu algo nos rostos delas. Não exatamente crença, mas talvez possibilidade. 2 dias pareceram uma eternidade. Guilherme cumpriu a palavra. Ficou em casa, fez o pequeno almoço, leu histórias, sentou-se com elas mesmo quando não respondiam. Mas via nos olhos delas, estavam à espera aprender a respiração com medo de ter esperança. Na manhã do 2º dia, Guilherme acordou cedo. Fez panquecas como Catarina fazia. Pôs a mesa, chamou-as para o pequeno almoço. Elas vieram devagar, ainda de pijama, ainda de mãos dadas. Comam, disse ele suavemente. Hoje é um dia especial. Maria olhou para ele. A dona Morena vem. O peito de Guilherme apertou-se. Era na primeira vez que ela lhe falava diretamente em semanas. Sim, meu amor. Ela vem para casa. Morena chegou ao meio-dia. Marta abriu a porta. As 2 mulheres abraçaram-se como velhas amigas. Elas estiveram à janela a manhã toda? Sussurrou Marta. Morena acenou os olhos, já úmidos. Caminhou pelo corredor, o coração a bater depressa.
Ouviu a voz de Guilherme vinda da sala calma, constante a ler para elas. Parou na ombreira da porta. As meninas estavam no sofá, uma de cada lado dele, o livro aberto no colo. Elas não olhavam para as páginas, olhavam para a porta à espera. Morena entrou no campo de visão. Olá, minhas queridas. O tempo parou. Os olhos da Maria arregalaram-se. Dona Morena, Dona Morena. A voz da Inês quebrou de emoção. Leonor saltou do sofá. Você voltou? As três correram. Colidiram com ela com tanta força que Morena quase caiu, mas segurou-as, envolveu-as nos braços e apertou-as com toda a força. Estavam a chorar, a falar ao mesmo tempo, palavras a cair como uma enxurrada. Pensávamos que nunca mais vinha. Tivemos tantas saudades. O pai disse que a senhora vinha, mas tivemos medo que não viesse. Morena ajoelhou-se, puxando-as mais para perto. Eu estou aqui, meus amores. Estou aqui. Tive saudades vossas todos os dias. Vai ficar. Maria afastou-se um pouco, o rosto molhado. Não vai embora outra vez. Morena ergueu os olhos. Encontraram os de Guilherme do outro lado da sala. Ele ainda estava sentado no sofá, lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Acenou uma vez. Morena olhou de volta para as meninas. Eu vou ficar, prometo. Leonor enterrou o rosto no ombro dela. Nós amamos-te. Eu também vos amo, meus anjos. Tanto? Guilherme observou da porta. Não se mexeu. Não interrompeu. Apenas viu as filhas renascerem nos braços de outra pessoa. E pela primeira vez, não sentiu ciúmes, sentiu gratidão. Porque aquilo era amor. Amor verdadeiro, aquele que não exige crédito, não precisa de reconhecimento. Apenas aparece e fica. Depois de um longo momento, Morena olhou para ele. Senhor, Costa. Guilherme levantou-se e caminhou devagar até elas. Morena tocou suavemente nas costas das meninas. O vosso pai lutou muito para me trazer de volta. Ele procurou-me. Ele não desistiu. Maria olhou para Guilherme. A Sério olhou diretamente para ele. Foi mesmo Guilherme, ajoelhou-se ao lado delas. Foi. Porque eu vos amo. E finalmente entendi que precisam de pessoas que aparecem. Não de pessoas que mandam dinheiro ou compram coisas. Pessoas que ficam. Inês estendeu a mão e pegou na dele. Depois a Maria pegou na outra. Leonor envolveu o pescoço dele com os braços. E Guilherme Costa, o homem que construiu um império, que fechou negócios milionários, que conquistou Lisboa, desabou completamente. Abraçou as filhas e chorou como não chorava desde que Catarina morreu. Morena pousou a mão no ombro dele. Um toque suave, uma promessa silenciosa. Vamos ultrapassar isto juntos. Nessa noite a casa estava diferente. Já não era vazia. Já não era silenciosa. As meninas estavam na cozinha com Morena a ajudá-las a fazer o jantar, a rir, a falar, a cantar enquanto mexiam as panelas. Guilherme ficou na porta a observar e pela primeira vez em 2 anos sentiu algo que pensava ter perdido para sempre. Paz. 6 meses depois a casa já não parecia vazia. Guilherme reorganizou toda a vida. Trabalhou a partir de casa 3 dias por semana. Nada de dias de 16 horas. Nada de viagens nas semanas escolares. Já conhecia as professoras das filhas, os nomes das amigas, as canções inventadas, os jogos preferidos. Estava presente no pequeno almoço, no jantar, nas histórias da noite, nos pesadelos, nos dias bons e nos difíceis. Apareceu e devagar, muito devagar, as filhas começaram a confiar nele outra vez. Morena já não era apenas a empregada. Era família. As meninas chamavam-lhe Tia Morena. Ela jantava com eles, celebrava aniversários, rezava com as meninas antes de dormir. E Guilherme? Ele aprendeu com ela a ouvir, sem tentar resolver tudo, a estar presente, sem controlar, a amar sem condições. Numa tarde de sábado, enquanto o sol se punha sobre o Tejo, Guilherme encontrou-as todas no jardim.
Morena e as meninas estavam de joelhos na terra a plantar algo, as mãos sujas de terra, risos leves a flutuar no ar quente. Guilherme aproximou-se. O que estamos a plantar, Leonor? Olhou para cima, o rosto iluminado. Girassóis, pai. Girassóis. Maria acenou. A tia Morena disse que a mamã adorava girassóis. Guilherme ajoelhou-se ao lado delas, a garganta apertada. É verdade. Ela amava-os muito. Inês pressionava cuidadosamente as sementes na terra. Por que é que ela gostava deles, pai? Guilherme olhou para Morena. Ela sorriu de forma suave, encorajando-o. Ele voltou-se para as filhas. A vossa mãe costumava dizer que os girassóis estão sempre voltados para a luz. Não importa o quão escuro fique, eles continuam a procurar o sol. Ela dizia. É assim que devemos viver, sempre a virar-nos para a luz. Como nos disse Maria baixinho. Os olhos de Guilherme arderam. Sim, meu amor, como nós. Leonor apontou para o céu. Pai, olha. Uma borboleta amarela tinha pousado num dos pacotes de sementes. As meninas ficaram imóveis a observar as asas da borboleta, abrindo e fechando lentamente à luz do entardecer. É a mamã. Sussurrou Leonor. Não é? A voz de Morena foi suave. Sim, meu anjo. É ela a olhar por vocês, orgulhosa da força que tem mostrado. A borboleta levantou o voo, deu uma volta no ar e depois seguiu em direção ao pôr do sol. Maria pegou na mão de Guilherme. Achas que ela sabe que estamos bem agora? Guilherme puxou-a para perto. Puxou as três para os braços, a voz grossa de emoção. Eu acho que sabe. Acho que tem visto tudo. À espera que encontrássemos o nosso caminho de volta. Inês olhou para ele. Vais ficar, pai, ficar mesmo, vou ficar, meu amor. Prometo. Não vou a lado nenhum. Nunca, nunca. Leonor encostou a cabeça ao peito dele. Ainda bem que a dona Morena voltou. Eu também, meu anjo. Eu também. Guilherme olhou para Morena por cima das cabeças das meninas. Ela limpava discretamente as lágrimas. Ele articulou sem som. Obrigado. Morena abanou a cabeça devagar. Não. Agradeça a Deus. E Guilherme entendeu. Aquilo não era sobre ele, nem sobre Morena, nem sequer sobre as meninas. Era sobre graça. A graça que aparece quando estamos quebrados. A graça que entra no silêncio e o transforma em canção. A graça que não desiste mesmo quando nós já desistimos de nós mesmos. O sol desapareceu atrás do horizonte. O jardim encheu-se de luz dourada. E pela primeira vez desde que Catarina morreu, Guilherme Costa sentiu-se inteiro. Não porque tudo fosse perfeito, mas porque finalmente estava onde devia estar presente, grato em casa. Maria olhou para o céu que escurecia. Os girassóis vão crescer, não é, pai? Guilherme beijou-lhe o topo da cabeça. Sim, meu amor. Eles vão crescer. E quando crescerem, vão virar-se para a luz. Como a mamã dizia. Como nós, repetiu Inês. Como nós, sussurrou Guilherme. E naquele momento, rodeado pelas filhas de pé, ao lado da mulher que as tinha salvado, Guilherme finalmente entendeu o que a esposa sempre tentou ensinar-lhe. A verdadeira riqueza não está no que se constrói. Está em quem nos tornamos. E o que há de mais valioso nesta vida não é sucesso, nem dinheiro, nem poder. É o amor que fica, mesmo no silêncio, mesmo na escuridão. É o amor que fica. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Mateus 16:26.